relacionamento público e duradouro, mas não ser casado no papel, são elementos que definem a chamada união estável. E cada vez mais as pessoas estão optando por esse tipo de relação. No Brasil, a implantação da união estável é recente, reconhecida na Constituição Federal de 1988. Então, realmente é algo bem recente, bem novo. É um assunto que sempre gera muitas dúvidas e por isso a gente trouxe agora para o quadro Seu Direito. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Brenda Ribeiro. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruno. Muito obrigada. É uma satisfação imensa estar aqui novamente. Satisfação pra gente. Você que está em casa pode e deve participar enviando perguntas, algum relato para o WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. O WhatsApp sempre fica aqui comigo, então eu vou acompanhando os questionamentos, as dúvidas, enfim, as suas experiências em tempo real e passando aqui para a nossa especialista. Então interage comigo, 991050400. Então acho que, sobretudo nesse comecinho, né, Brenda, é preciso a gente fazer um conceito, trazer um conceito para quem está em casa, né? O que é a união estável? Então, Bruna, a união estável, para ficar de fácil compreensão para vocês, é o relacionamento entre duas pessoas, como você bem disse no início. Esse relacionamento é de forma pública, contínua e duradoura. E o principal, a intenção de constituição de família, diferentemente de um casal de namorados, de um casal de noivos, a intenção de constituir família é real, ela é presente. Entendi. Já tem várias perguntas chegando aqui no WhatsApp do Mulher Demais e uma dúvida super clássica, que é uma dúvida que eu acredito aí que tem muita gente que tem, tá? A nossa telespectadora pergunta se união estável é casamento e se a pessoa tem todos os direitos como esposa, por exemplo. O que construímos juntos é nosso? E aí, Brenda? Então, Bruna, essa pergunta realmente é bem interessante. A união estável e o casamento tem a seguinte diferença. O casamento, ele existe uma regra, né, regulamentado por lei. Mas a união estável também é equiparado a uma constituição familiar. Diferentemente, não é uma regra, porque, vamos falar legalmente falando, o casamento é um contrato realizado por duas pessoas que apresentam aquela vontade de casar, vai contratualizar, digamos assim, o relacionamento. A união estável é uma situação de fato, ela só precisa existir, só precisa ter a relação. Ela não necessariamente precisa ser contratualizada. Vamos agora para a questão dos bens, né? A união estável, gente, dá sim direito aos bens. Quando o casal que vive em união estável não contratualiza, não faz o contrato de união estável, o regime de bens que vai reger aquela união é o regime parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido na constância do casamento de forma onerosa passa a ser dos dois. Perfeito. Tem várias dúvidas. Como eu comentei no comecinho, né? Essa realmente é uma temática que envolve muitas dúvidas e vai gerando aí muitos questionamentos nas pessoas. Uma telespectadora disse que tem união estável com o pai do filho dela, porém eles não estão mais juntos. Ela já está em um novo relacionamento. Ela precisa se divorciar para poder casar no civil com essa outra pessoa? No caso, ela tem união estável de forma contratualizada. É uma opção, tá? Você desfazer, digamos assim, a união estável de forma regular, digamos, no cartório, é uma opção sua. Eu sempre indico a fazer sim, até porque vocês têm um filho menor em comum. Então, é interessante regularizar a situação atual de vocês e também as questões em relação à criança. Por mais que esteja tudo de acordo, vocês estejam ali em concordância com tudo, mas legalizar, trazer à tona tudo isso para você seguir a sua vida, né?
com um novo relacionamento, casando, eu indico a você, sim, regularizar a situação de fato com o seu ex-companheiro. Certinho. Mais uma dúvida. A pessoa não mora junto, mas já passou 5 anos namorando. Isso já é dado como união estável? Também é uma pergunta bem comum, né, Brenda? Muito, Bruna. As pessoas acreditam ainda que a questão dos anos, do tempo de relacionamento, pode se configurar a união estável. No entanto, a união estável não existe um tempo previsto para ser configurada a união estável. A pessoa que mandou essa mensagem já falou que ela namora durante 5 anos, mas aí para se configurar a união estável teria que ver as características desse relacionamento. Entendi. Não morar junto não necessariamente quer dizer que não se convive em união estável. Atualmente a gente sabe que existem pessoas que são casadas, legalmente falando, e que residem em casas separadas. Sim. Então é plenamente possível um casal viver em união estável e morar separadamente. Certinho. Então quer dizer que o tempo não é o único determinante para a união estável, Não. né? Precisa essa questão que a Brenda bem citou, que é constituir, o desejo de constituir uma família. Exatamente. E ser presente, ser real, não futuro. Entendi. Então essa questão do tempo que a gente citou lá no comecinho, né? Claro, é válida, é importante. E existe algum limite aí, já que precisa ser uma relação constante, duradoura? Não existe, digamos, um limite, mas tem que ser considerado realmente a situação de cada caso. A gente sabe que tem relacionamentos, casamentos que duraram poucos meses e não deixaram de ser casamentos. Sim. Então, vai ter que realmente, para a gente saber se ali foi a união estável, nós temos que analisar o caso em concreto para aí sim poder dar uma melhor resposta. Aproveitando essa característica, né? Essa união estável, ela precisa necessariamente ser registrada em cartório? Não necessariamente precisa ser registrada. Obviamente que vai depender da vontade de ambos. A união estável, para existir, ela só precisa realmente existir. É uma situação de fato, ponto. Mas, obviamente, que a legislação brasileira dá esse direito aos conviventes de legalizar essa união. Certinho. A Vilma Cabral pergunta quanto tempo vale a união estável ou é para sempre? Pode durar a vida toda. Depende realmente do casal, né? Se quiserem viver a vida toda em união estável, podem viver. Se quiserem regularizar, ótimo também. Mas se quiserem deixar conforme está, digamos, de forma irregular, não contratualizando, também pode conviver, que não vai deixar de ser união estável. Entendi. Muitas dúvidas aqui no WhatsApp do Mulher Demais com relação a bens, tá? Uma telespectadora disse que vive com o esposo há quase 5 anos, eles têm um filho de 2 anos e 6 meses e agora a mãe dele, no caso a sogra, vai vender a casa de herdeiros. Ela quer saber se, como no caso aí nora, se tem algum direito nessa questão. Ok, então vamos lá. Mediante essa situação, você não terá direito aos bens. Mas por quê? Não que ela não seja tida como esposa, companheira, mas os bens que são advindos de herança e de doação exclusiva, eles não se comunicam na meação. Ou seja, quando a gente herda um bem, ou quando a gente recebe aquele bem de doação que foi feito apenas para mim, o seu companheiro ou até o seu marido não vai ter direito. Entendi. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nosso WhatsApp está aqui aberto, livre, para você deixar a sua mensagem. 991050400. Como eu falei, é um assunto que gera muitas dúvidas, então não perde tempo. Mande aí a sua pra gente, tá? Daqui a pouquinho eu volto, viu, Brenda? Ok, até já, então. Vamos mudar de